Fala, galera! Deus abençoe, sejam bem-vindos. Confirma para mim áudio e vídeo se tá tudo ok. Tudo ok? O volume tá bom? Às vezes vocês reclamam do volume. Tudo ok, graças a Deus. Hoje mais um dia, mais uma live de provocações teológicas, que é o nosso aquecimento para amanhã. Não sei se você esqueceu, se esqueceu, coloca aí no seu celular, no seu despertador. Amanhã é o nosso tão esperado culto dos hereges, a maldição dos líderes modernos. Às 9 da manhã até meio-dia, 3 horas de mergulho bíblico, de mergulho teológico e, sem dúvida, meu amigo, sua teologia nem sua espiritualidade será a mesma e você vai deixar de ser esse crente Nutella da Bíblia de 2 páginas. 2 páginas não, 2 páginas é muito para o crente Nutella. 2 frases. Já percebeu que a Bíblia do crente Nutella só tem 2 frases? Não julgueis, Deus é amor. Não tem mais nada. Aí ele não sabe discernir o erro da verdade, a mentira da verdade, um falso ensino, um verdadeiro ensino, um falso profeta de um verdadeiro homem de Deus, né? E amanhã a gente, meu amigo, vai elevar seu nível. Você virar gente. No mínimo, se inspirar para comprar uma Bíblia, porque às vezes nem isso você tem. E deveria tomar vergonha nessa sua cara, véia. E hoje, o nosso tema da provocação teológica não é uma aula, podemos nos alongar, nos estender muito sobre esse assunto do sábado. Mas hoje aqui é só uma pílula, só uma provocação para você se inspirar a ir além, a ir mais profundo na palavra de Deus, tá? Principalmente os adventistas requerem do crente o guardar o sábado, que se torna, nas palavras de Paulo, salvação pelas obras. Martinho Lutero foi o grande reformador, o grande responsável para que nós chegássemos até aqui, como igreja protestante, como igreja evangélica. A doutrina central da teologia de Lutero é a justificação pela fé somente, tá? O crente é salvo pela fé somente, procedente do dom de Deus. Paulo foi claro em seu ensino, a salvação é dom de Deus, mediante a graça que há em Jesus, não pelo nosso esforço, nem pelo nosso mérito. Nós não fazemos obras de justiça para sermos salvos. Nós praticamos obras de justiça porque fomos salvos. É o oposto. Eu não contribuo, de que nome for a sua contribuição. Se você dizima, oferta, se você chama seu dízimo apenas de doação esporádica, por exemplo, parte dos presbiterianos não usam a palavra dízimo, mas só usam, quando usam, só como uma figura de linguagem, um termo, para dar a lembrança da contribuição. Mas é óbvio que nenhum cristão maduro, bíblico, teologicamente saudável no Novo Testamento, chama dízimo de rito. Dízimo é só uma nomenclatura para contribuição. Mas, por exemplo, tem presbiterianos que não dizimam mensalmente, por exemplo. Tem presbiterianos, quando o irmão é próspero, ele faz a sua contribuição anual, faz a sua contribuição semestral, trimestral, bimestral. A importância para um cristão saudável, bíblica e teologicamente, é contribuir. Ele reconhece que a obra de Deus,
a congregação cristã, a estrutura da igreja na qual ele congrega, a obra missionária, as assistências sociais prestadas à cidade não avançam sem contribuição. Mas um crente saudável não faz da sua contribuição uma liturgia, né? Uma barganha. A gente faz porque foi salvo, a gente não faz para ser salvo. Isso ficou claro na teologia de Paulo e também na teologia de Lutero. E Lutero tinha um grande problema teológico, por exemplo, com Tiago. Ele queria até que o livro de Tiago não estivesse no cânon sagrado. Era preferência de Lutero, preferiria. Teve vezes que ele chamou até Tiago de maldito. Olha o que a ignorância espiritual pode fazer. E a gente está falando do reformador. Porque Tiago, em sua epístola, disse que não somos salvos apenas por fé, mas por obras. Mas quando você vai numa leitura simples, e eu até me assombro assim, meu Deus, Martinho Lutero, velho, não conseguiu alcançar esse nível básico de raciocínio. Mas eu até entendo ele. Ele foi um guerreiro numa trincheira teológica para tirar a igreja de Jesus de dentro das garras do papado. Então era um cara de guerra. Então o cara está lutando pela doutrina da justificação pela fé somente. Aí vem um livro na Bíblia dizendo que nós não somos salvos por fé, somos salvos por obras. Aí ele arrancava o cabelo, ele ficava louco. Mas se ele tivesse calma, paciência e uma análise simples do que Paulo disse, do que Tiago disse, ele entenderia que Paulo falou uma coisa, Tiago falou outra coisa, mesmo que aparentemente tenham falado a mesma coisa. Por exemplo, Paulo escreve isso a um público judaico-cristão. Sempre pontuo isso. Os primeiros crentes a comporem a igreja do Senhor Jesus eram judeus. E esses judeus queriam Jesus mais um pouquinho de Moisés, queriam Jesus mais um pouquinho de Abraão, queriam Jesus e a circuncisão. Aí Paulo foi tão radical, principalmente aos Gálatas, começaram pela graça e agora querem se aperfeiçoar na carne, oxalá se castrassem. Queira Deus, né? Oxalá significa queira Deus. Algumas versões traduzem assim, oxalá, queira Deus que vocês se mutilassem. Quer ser cristão e quer guardar Moisés, Abraão e a lei, não circuncida o pigolinho, arranca ele todo fora. Foi o radicalismo de Paulo, por exemplo. Então Paulo fala sobre a justificação da fé pela observância da lei de Moisés. Mas isso não exclui as obras que comprovam nossa salvação. Isso aqui precisa ficar claro para qualquer cristão que respeita a Bíblia como palavra de Deus. Obras não salvam, mas elas são evidência de salvação. Não existe crente inútil. Mateus capítulo 5 prova isso. A prática da justiça social, no final das contas, vai dividir ovelhas e bodes. Está lá em Mateus capítulo 25. Jesus disse, ovelhas à direita, bodes à esquerda. Eu estava preso nu, faminto. Vocês me visitaram, me cobriram, me alimentaram. Vocês não. Quando foi, Senhor, que te cobrimos, te alimentamos e te visitamos? Quando foi que não fizemos isso, Senhor Jesus? Quando vocês deixaram de fazer isso aos pequeninos, aos próximos. Então, olha só. A obra, ela não salva, mas a obra é a manifestação de que eu sou salvo. Se eu sou justificado, eu prossigo em justiça. Se eu prossigo em justiça, eu pratico a justiça do reino de Deus. Eu me torno uma manifestação da vontade de Deus. Então, Paulo e Lutero ficou preso a isso, mas Tiago não falou no mesmo contexto de Paulo. Paulo falou a judeus convertidos. Não são justificados por guardar a lei, não são justificados por obras, e essas obras eram da lei, dizimar, guardar o sábado, cortar o pingolim, circuncidar, essas coisas da lei. Aí Paulo diz, morreu, caducou, estamos numa nova aliança. O escritor de Hebreus, que Calvino disse que foi Paulo, disse isso, sombra.
Mas raiou a luz, quem agora caminha debaixo da luz que Jesus é, não anda mais guiado pela sombra. Chegou a luz. Chegou a direção. A lei era só placa sinalizadora. Jesus é o destino. A lei era sombra, Jesus é o fato. Quando o fato chega, você não é guiado mais pela placa sinalizadora. Se eu coloco no meu GPS que eu quero sair de Brasília e ir para o Rio de Janeiro, quando eu chego no Rio de Janeiro eu não preciso mais de GPS. Então qual é a função da lei em todos os seus aspectos? Me mostrar o destino. Se eu cheguei no destino que é Jesus, eu não preciso mais da lei como parâmetro, como guia, como bússola, como sombra, porque a luz raiou, a luz chegou. Ok? Tiago, quando diz não somos salvos por fé, mas por obras, ele já não está falando a um público judeu que se justificava em Moisés, na lei, em Abraão. Agora ele está requerendo frutos sociais de salvação. Olha, se você tem fé, até o demônio tem e treme. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. E o que é a obra que Tiago pediu? Um caráter transformado, uma família transformada, generosidade, amor, graça, frutos públicos que eu nasci de novo. Cadê as suas obras? Jesus entrou na sua vida e você é inútil? Jesus entrou na sua vida e você não muda? Jesus entrou na sua vida e você continua em trevas? Esse é o contexto da colocação de Tiago que nem Lutero entendeu. Por isso que a gente tem que, irmão, estudar a Bíblia, estudar teologia e ser amigo de Deus para que a gente possa compreender a letra. Porque a letra por si só é palavra de Deus, mas sem a amizade e a submissão a Deus, a letra da palavra não cumpre o seu destino, que é a nossa transformação. Pois bem, dito isso, guardar o sábado é lei. Se guardar o sábado é lei, sábado é sombra. Se a luz raiou e a luz é Jesus, João capítulo 1, eu não preciso mais da sombra, porque o fato chegou. Mateus capítulo 12, verso 1. Deixa eu só confirmar aqui a minha referência. Isso mesmo. Mateus capítulo 12, verso 1. Sucedeu por aquela altura que Jesus atravessava umas searas com seus discípulos. Era sábado. E como os discípulos sentiam fome, começaram a arrancar espigas de trigo e a comer o grão. Mas os fariseus, ao vê-los fazer isso, protestaram. Os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido no dia de sábado. Jesus disse-lhe: nunca leram que o rei Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Como entraram na casa de Deus, ele e seus companheiros, e comeram os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer? E nunca leram na lei que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar ao sábado, ficando isentos de culpa? Pois aqui está um que é maior que o templo. Se soubessem o que diz a passagem das Escrituras, mais do que os vossos sacrifícios, quero a vossa misericórdia, não teriam condenado quem não tem culpa, porque eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado. Jesus disse: eu sou o Senhor do próprio sábado. Em Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18, Jesus diz: não penseis que eu vi abolir a lei ou os profetas. Não vi revogar, mas cumpri. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Pois bem, vamos lá. Jesus não veio anarquizar. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ou seja, a sombra que é a lei, a placa sinalizadora que é a lei, chegou ao seu ponto final, que é Jesus. Jesus, ao afirmar que não aboliu a lei, eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir a lei. Jesus se tornou a lei.
Olha só as pessoas que dizem, eu não estou na lei, estou na graça. Aí você está mais ferrado, é melhor estar na lei, porque a lei só averigua comportamento, a graça não. Mateus 5 aqui, nesse contexto que Jesus diz. O que a lei diz? Não adulterará. Porém, eu digo, aquele que olhar para uma mulher com desejo impróprio já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, gente, a lei, toda ela, e eu estou falando do Antigo Testamento, não foi abolida, ela foi cumprida. Ao ser cumprida por aquele que unicamente é santo, esse que unicamente é santo se tornou a lei. A lei não acabou, Jesus é a lei. E ele cumpre nele mesmo toda a ritualística, liturgia e requisições que a lei fazia. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nenhum sumo sacerdote vai precisar novamente fazer um sacrifício anual para perdão dos pecados. Jesus é a convergência de tudo, no céu, na terra e debaixo da terra, diz a palavra de Deus. Então ele cumpre a lei e se torna a lei. Então os homens só estarão em paz com Deus se submeterem a Jesus, o cumpridor da lei e a nova lei. João 3,16. Deus entregou seu Filho para que que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 36 de João 3. Aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então tudo aquilo que Deus cobraria de você na lei, agora Deus cobra em Jesus, o elevador da aliança. Aquele que fez e faz o que a lei não fazia. A lei só conduz, Jesus transforma. A lei só é sombra, Jesus é fato. Então Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. O que ele está dizendo? Paulo falou sobre isso. Alguns vão dizer que dias e datas e luas são especiais. Que seja para ele. Olha, nenhum problema em guardar um dia. Quer guardar o sábado? Guarde ele como dia didático, dia espiritual e dia pedagógico. Mas não guarde ele como dia doutrinário, porque como dia doutrinário ele não existe mais. Porque eu não preciso guardar um dia para ser salvo. Se eu guardo um dia para ser salvo, Jesus morreu em vão, pô? Só preciso guardar um dia para conquistar a minha salvação? Por que guardar o sábado como doutrina é uma heresia? Porque Jesus concluiu toda a requisição da lei. Então, se eu pratico um ensino bíblico que eu vou requerir de Deus o que Jesus já pagou, eu estou desviando o povo de Deus da suficiência da salvação que há somente em Cristo Jesus. Se eu preciso de Jesus e do sábado para ser salvo, heresia. Estou desviando o povo de Deus, estou botando um peso sobre o povo de Deus que Jesus já libertou. Eu estou colocando que a salvação é uma questão de estética e não de essência. Jesus fez a obra, Jesus consumou, Jesus cumpriu todas as solicitações de Deus e do nosso débito diante do pecado. Olha só, escritor de Hebreus, capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ou seja, o que a lei pede não é exato, exato é Jesus. A lei é sombra dos bens futuros. E quais são os bens futuros? Cristo em vós, esperança da glória, são os bens futuros. Tudo aquilo que a lei pediu não é exato, é embaçado. E Jesus cumpriu toda a requisição da lei e se tornou a nossa lei, o nosso mediador, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso caminho. E nós não precisamos de Jesus e mais alguma coisa para ser salvo. Eu não preciso de Jesus e mais dízimo. Eu não preciso de Jesus e trízimo. Eu não preciso de Jesus e oferta. Eu não preciso de Jesus e praticar boas obras. Não! Tudo aquilo que eu faço é como reação ao que Jesus está fazendo no meu coração. Eu não faço para ser, eu faço porque Jesus me tornou aquilo que Deus espera de mim. Agora eu estou diante de Deus sem culpa. Agora eu estou diante de Deus a partir do mérito que há no sangue de Jesus.
E eu não preciso acrescentar mais nada como boa obra para ser salvo, porque o meu Salvador é Jesus e não o meu procedimento. Em obediência a um método, a uma doutrina, a um dia. Imagina, irmão, Jesus morreu, Deus matou Jesus na cruz do Calvário, como diz Isaías capítulo 53. Deus agradou esmagá-lo pelo sofrimento, fazendo enfermar. Aí eu pego esse sofrimento que Jesus fez na cruz e digo, não é suficiente, eu preciso dar meu dízimo. Não é suficiente, eu preciso guardar o sábado. Não é suficiente, eu preciso cortar o prepúcio do meu pênis. Paulo, em Colossenses, capítulo 2, verso 17. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que vocês comem. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou ainda em relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses são rituais, são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja juiz contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Colossenses capítulo 2, verso 17. Eu vou ler de novo, irmão. Que texto! Portanto, ninguém tem o direito de julgar o que vocês comem. Ninguém tem o direito de julgar o que vocês bebem. Ninguém tem o direito de fazer vocês guardarem festa religiosa, celebração de lua nova ou guardar o sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de passado. Então já veio. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Eu não preciso de mais nada e de ninguém. Jesus fez a obra completa. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 3, verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu, passado, não serve mais, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Por isso que eu digo, a lei é placa sinalizadora. Para que pela fé fôssemos justificados. A palavra aio, no grego, é a palavra pedagogo, o guia, o instrutor, o guardador da criança. Ou seja, a lei, ela conduz o meu caminhar até o meu destino. Porque a lei não me justifica, quem me justifica é Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de ninguém, eu não preciso praticar nada para ser salvo. Eu sou salvo, por isso pratico. Em Jesus, eu não jejuo para conquistar Deus. Eu jejuo porque Deus me conquistou. Em Jesus, eu não adoro para que Deus faça. Eu adoro porque Deus fez. Aleluia! Tudo aquilo que a gente faz, e temos que fazer muito. Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que a palavra de Deus é inspirada, apta
para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, temos que praticar boas obras e muitas. Plantar igreja, fazer missões, liderar projetos sociais, dizimar muito se a igreja e a obra é séria, ofertar, ajudar o pobre, honrar financeiramente pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, fazer tudo, virar um povo aleluiado que pratica muita coisa para a glória de Deus e causa impacto nesse mundo caído. Mas lembre-se, tudo o que nós podemos fazer para que Deus seja louvado não é para a gente ser salvo, mas é porque a gente foi salvo, a gente pratica essas obras. Então, com o sábado não é diferente. Jesus foi censurado dizendo, não pode fazer isso no sábado. Não, mas o sábado foi dado para isso. O sábado foi dado pedagogicamente para o cristão santificar, amadurecer e chegar a esse fim, que é a prática do bem. Então tem gente guardando o sábado, dizendo, aleluia, um dia santo, e não vai ser santo no domingo e nem na segunda. Então o sábado foi dado na lei pedagogicamente para o povo de Deus separar um dia para consagrar, e ao consagrar, adorar, e ao adorar, ser transformado. E do que adianta guardar um dia sagrado e fazer dos outros dias profanos? Os irmãos católicos, de alguma maneira, tem irmãos católicos, irmão, na igreja católica, sim. Assim como tem gente caída, perdida e condenada por Deus na igreja evangélica. Deus tem filhos em todos os lugares. Eu não tenho essa limitação. Eu sou nordestino, fui católico até os 15 anos de idade. Aí, sei lá, quaresma. Aí o camarada, meu amigo, desonra a Deus o ano inteiro e num dia, numa semana sagrada, comer carne vermelha é pecado, tem que comer peixe, senão Deus vai ficar chateado. Tá de brincadeira. Então o cara faz de uma liturgia, uma doutrina, ele faz um dia ser sagrado e desrespeita a Deus nos outros dias. É a mesma coisa que comemorar um aniversário de alguém que você diz amar num dia e os outros 364 dias você desrespeita e trai essa pessoa. Você traz no aniversário da sua esposa um buquê de flores. Aleluia! Deus te abençoe, amado, eu te amo. Feliz aniversário. E é um adúltero o restante do ano, pô. Então, a lei foi dada como pedagogia. A lei é pedagógica, ela não é transformadora. Transformador é Jesus. Então, a função da lei pega aqui, assim, ó, pedagogo. Ou seja, se segue a lei é criança. A palavra foi usada, a palavra usada foi pedagogo. Quem segue a lei é criança espiritual, que acha que vai ser salvo por um amuleto, por um dia sagrado. Isso é coisa de criança, pô. Nem meus filhos acreditam que guardar um dia vai salvar eles, pô. Guardar um dia vai melhorar a vida deles. A lei é coisa de criança. A lei é Deus dizendo com muita compaixão, assim, ó, pro profeta, pra lei, pra Abraão, pro Moisés. Pega aí na mão do meu menino. Vem cá, menino, vem cá, moleque, me dá a mão aqui, deixa eu levar você ali para Jesus. É isso, a lei tem essa função. Olha só, se a lei não te transforma, Deus tem compaixão do seu povo. A lei é contenção, pedagogia e contenção, não adultere. Mas na lei eu posso adulterar emocionalmente. Mas quando eu cheguei em Jesus, Jesus disse em Mateus 5 que eu amadureci, que eu transformei, que eu tenho um novo coração. Ou seja, eu não vou ser julgado por Deus apenas pelo adultério material, eu também serei julgado por Deus pelo adultério emocional. Porque eu cheguei ao destino, eu cheguei ao fim, eu cheguei à meta. E a meta é Jesus. E em Jesus eu não preciso de uma coxa de retalho. Jesus fez completamente a vontade de Deus, pagou meu débito todo e eu não preciso seguir ensinos sagrados, datas sagradas, dias sagrados. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Eu cheguei ao destino. Eu cheguei à formação. Jesus formou a gente, elevou o nível, tá bom? Deus abençoe, eu tô cheio de expectativa para amanhã. Vai ser, irmão,
pipoco do trovão. Tamo junto. Quem não se inscreveu precisa se inscrever, tá? Amanhã, das 9 da manhã a meio-dia, 3 horas de mergulho bíblico e teológico. Culto dos hereges, maldição dos líderes modernos. O link da inscrição tá no meu Instagram, no Instagram da Comunidade Antifrágeis e no Instagram do Teologia para o Povo. A gente se vê amanhã. Tamo junto. Deus abençoe e não guarde o sábado. Jesus é Senhor do sábado.